Eu vou mesmo. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o seu podcast de negócios na vida real. Meu nome é Lúcio Aleixo Filho, sou sócio proprietário aqui do Estúdio 767, a casa desse podcast. Segue a gente aí no @767estúdio e no Instagram, o nosso podcast é @opodcast. Aqui a gente fala muito de negócios na vida real, a gente traz muita gente aqui que gasta sola de sapato, conquista tudo ali, cada centímetro, um pouquinho de cada vez, e hoje não é diferente, a gente tem mais um convidado espetacular para você. Então, se você curtiu esse episódio, curta, compartilha, faça perguntas, dê sugestões, e se quiser falar, quiser odiar também e comentar, você pode comentar também, que a gente apaga, né? Não tem problema nenhum. Não tem paciência nenhuma com o hater. Rapidinho a gente manda embora. Aqui é fácil, aqui é só apagar. Em outros lugares não dá, né? Tem gente que a gente queria poder apagar também, mas não consegue. Manda embora. A gente está aqui, gente, para te dar insights, informações, aquela pegada que pode fazer diferença no seu negócio. Então a gente está aqui todos os dias. Eu só te peço para dar esse like aí pra gente. Tem mais uma vez aqui meu colega de longa data, amigo de infância, sócio. Eu e o Lúcio, a gente é o CDF, né? A gente tá sempre aqui, mas o Antônio dá umas furadas com a gente. Antônio Bortoleto, essa nosso semana foi complicado, terceiro co-host. Aí vem falar que final de ano, que é só ele que tá no final de ano. Né? Eu não posso falar a data, gente. Tá bom, você tá vendo isso aqui em janeiro, mas tá no final do ano, né? Entenda. Lucien, sou especialista em franquia, nasci dentro do ambiente de franquia, hoje especializado em preparar empresas para crescer com franquia e sócio do Ecossistema 300, o maior ecossistema do franchising hoje privado, né? Uma holding que participa de mais de 90 marcas franqueadoras, que já vendeu mais de 11 mil franquias. E entusiasta de negócios, de histórias empreendedoras, de gente do bem, que faz bem. E eu tenho certeza que o nosso convidado hoje vai te surpreender muito, porque fiquei sabendo aqui que ele, além de atleta, e eu já falei aqui, apesar de eu não ser um atleta, né? Estou tentando malhar. Isso é óbvio. Não, é só olhar para você. Obviamente, olha lá o cara que pedala 180 quilômetros, a pança dele. Vamos lá. Mas eu sempre falo isso porque eu gosto de fazer o link da disciplina, né? Para mim, o atleta, quando ele compete, quando ele atua, né? Como por profissão ali, profissional, ele demonstra uma disciplina que, quando ele liga isso no empreendedorismo, é difícil dar errado. Porque você pode ver empreendedor desorganizado, empreendedor não sei o que, não é, mas sem disciplina, e disciplina e ele é amigo e é fornecedor também da maior referência de empreendedorismo que eu tenho, que é o Salim Mata da Localiza, mas também que é um dos caras mais disciplinados que eu pude conviver. Chega a ser... Não vou nem contar os casos, porque assusta quem não está acostumado. Você tem que preparar para escutar, você tem que preparar o ouvido para escutar o tanto que o Salim é um cara disciplinado e é um exemplo de empreendedor para todo mundo, pelo menos é para mim. Quer fazer a abertura do Rogério? Ou vamos deixar você, Rogério? Vamos falar. Vamos lá, só falar o nome: Rogério Labriola. Ele é diretor, fundador da Privilégio Construtora, consultora de alto padrão de imóveis. Só em Belo Horizonte ou tem fora? Só em Belo Horizonte. Só em Belo Horizonte. E focado em imóveis de alto padrão. Então. Primeiro, agradecer... Conta um pouquinho, assim, vamos lá. Faz a sua aí, que aqui a gente tá em casa. Eu vou tomando um café e tomando uma água. Antes disso, o Rogério, antes dele já viu que a gente não deixa o convidado falar. A gente tem um problema aqui. Já passou aqui 6 minutos, sei lá, o Lúcio fala demais. Não, só ia falar do presente que a gente respondeu, que a gente recebeu. Não vai falar mais, não? Vamos falar aqui, ó. A gente recebeu um presente do Rogério aqui, fantástico. Eu fiquei lisonjeado de
Coisa boa da gente se doar aqui no podcast, levando conhecimento para vocês, é que a gente traz gente boa, bacana, elegante, que traz presente. Então, assim, ó, primeiro unboxing fecha aqui na câmera aqui. Você vai vir no podcast, vai ser convidado, traz um presentinho para nós. A gente gosta, tá? Obrigado, viu, Rogério? Obrigado. Pessoal, primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra. E espero aprender muito com vocês. Esse bate-papo aí. Então, além de atleta empreendedor, é humilde. Que é outra característica também que... É isso aí. Vamos lá, então. Fundamental. Bom, contar um pouquinho da história da empresa? Como é que conta, quem que é o Rogério? Quem que é o Rogério? Então. Me conta melhor aqui. Vamos lá. Eu sou filho de engenheiro, né? Meu pai trabalhou com construção pesada. Por causa disso, a gente morou em 18 cidades diferentes, porque ele era engenheiro de estradas, né? Putz. Então é um negócio... Do trecho. É do trecho. É um negócio bacana para ganhar experiência, mas também cria uma dificuldade que é a falta de raízes, né? Então moramos em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e por aí vai. Muito bem, depois aqui em Belo Horizonte eu fui engenheiro da consultora Castor, uma das consultoras de referência aqui, né, de Belo Horizonte, de alto padrão. Eu costumo dizer que a consultora Castor não é só uma empresa, é uma escola também, uma escola de vida, uma escola de engenharia. E teve uma época quando algumas consultoras, até da área de construção pesada e grandes incorporadores de São Paulo, foi na época de 2006 mais ou menos, vieram para Belo Horizonte, fizeram uma entrevista com todos os engenheiros daqui, com Headhunter, etc e tal, para selecionar alguém para trabalhar com eles. Aí eles entrevistaram todos os engenheiros de Belo Horizonte, eu fui selecionado, fiquei super feliz, etc e tal, mas eles me chamaram para trabalhar numa quinta-feira. E eu estava na consultora Castor, tocando uma obra com quase 600 pessoas. Aí eles falaram para mim, então você começa... Que ano mais ou menos isso? Só pra gente 2006. 2006, mais ou menos. Aí eles falaram, então você começa aqui com a gente na segunda-feira. Eu falei, cara, mas segunda-feira é difícil, né? Porque toda uma obra grande lá, 600 pessoas, né? A consultora Castor sempre me acolheu bastante. Aí eles falaram, não, cara, mas metodologia aqui é assim, a cultura aqui é assim, então você começa segunda e outra, traz sua equipe toda. Eu falei, cara, infelizmente não vai dar, te agradeço muito. E aí, voltei para casa, dei uma ligada pro meu pai, conversei com ele, né, sobre essas coisas da vida, né? Aí ele me falou assim, meu filho, mas você queria trabalhar lá? Você queria ter minha vida? Viver no trecho, né? Às vezes ficar longe da família, etc e tal. Falei, realmente não era bem isso que eu queria. Mas vamos lá. Aí eu fiquei pensando em casa, falei, se esses caras me escolheram, é porque eu devo saber fazer alguma coisa, né? Essa é a parte boa. Essa é a parte boa, né? Aí eu, muito transparente, né? Como sempre foi a relação minha lá com a Castor, eu falei com o dono da Castor, o Ítalo Gaetani, uma lenda para mim, uma referência, e falei com ele o seguinte, ô Ítalo, eu tô querendo abrir minha empresa, né? Tô querendo arriscar, porque enquanto nós estamos novos que a gente tem que arriscar, né? Eu queria saber se você me ajudava a montar a minha empresa. Você estava com quantos anos? Isso foi 2007, eu sou de 71. Aí ele... 37 anos. 37 anos. Falei, tem que ser agora ou nunca, né? Aí ele falou, não, Rogério, tudo bem, te ajudo sim. Você sempre foi um cara bacana, sempre foi transparente, eu vou te ajudar sim. Você termina essa obra para mim, tá fazendo um prédio muito grande no Belvedere, que eu te ajudo a montar a empresa. E assim foi. Comecei a Privilégio Construtora, comecei construindo casas de altíssimo padrão, casas grandes. E vindo de uma construtora de prédio, que a Castor é tradicional, para quem não conhece aqui na região, construtora de alto padrão também, né, reconhecida, isso. Mas de prédio, basicamente prédio. Pelo menos eu não tenho uma referência dela como construtora de casa. Por que você foi para casa? Não, então... Porque para mim é uma mudança, né? Exatamente. É obra, mas Eu já tinha um conhecimento muito grande de prédio, né? Uma experiência boa na engenharia, e eu percebi
que no setor de casas tinham poucas empresas e pouca tecnologia de engenharia. Eu falei, cara, eu vou levar esse negócio de prédio que eu já sei lá para as casas. E assim foi, e deu muito certo. A primeira obra que eu fiz, por exemplo, era uma casa que tinha 150 tubulões. Aí eu falei, pô, mas já pensou abrir 150 tubulões na mão? Vamos fazer isso mecanizado? Consegui fazer, deu certo e fiz em 2 semanas. Aí eu vi que era possível. Aí comecei a pegar uma casa atrás da outra, casas maiores. Aí depois a própria Castor, Alicerce e Ápia me empreitaram uma obra num condomínio grande, né? Lá em Nova Lima. E foi crescendo, fui fazendo um pezinho de meia. E aí comecei a comprar terreno. Aí eu voltei lá no Ítalo da Castor, falei, ô Ítalo, me ajuda a começar nessa parte aqui, vamos lá, vamos junto? Aí começamos a fazer prédio junto, fizemos uma sociedade, né? A gente começou a fazer empreendimento junto e deu muito certo, graças a Deus. Bacana, mas foi muito rápido. Porque construção, geralmente, nada é rápido na construção, né? Porque desde o terreno, se você tiver mesmo contrato, mas a construção, a entrega, tá tudo, 2 anos não é nada. Burocracia. 2 anos é o prazo mínimo para qualquer coisa. Obviamente, eu contei de uma maneira resumida também, né? Bem resumida. Mas realmente, o ciclo mas por mais que você tente resumir, 2007 foi ontem, pô. 2007 foi ontem. É verdade. O ciclo da construção, na prestação de serviço de uma casa, por exemplo, é de 2 anos. Na construção de um prédio, desde você comprar o terreno, aprovar o projeto, vender, construir, é um ciclo de 5 anos. Então, são ciclos longos mesmo. E extremamente desafiadores, né? Aí sim, essa parte da formação de atleta realmente me ajudou. Ô, Luciano, mas ontem é assim, tá? Porque daqui 1 mês, ou vai sair ano que vem esse episódio, né? Quem disse que ano que vem? Já estamos em 2025. Exatamente. Mas a gente está mais perto de 2050 do que da gente tá do ano 2000. É isso aí. Pensa bem. É isso aí. Cara, e o ano 2000 foi ontem. Tá ficando velho, hein? O tempo voa, né? O Brasil foi campeão mundial em 2002, né? A gente vai pensando já assim. Já tem tempo. Passa tempo. Tava assistindo agora a série do Senna, pô, é sensacional, morreu em 94, né? Sensacional. Eu não gostei. Eu vi que você não gostou, mas você é chato pra caralho. Gostou que não gostou. O mundo inteiro gostou. É porque eu sou fã demais. Não, cara, foda-se o que você pensa. Não quero saber, não, ué. Vamos focar aqui, ó. Foca eu aqui. Falei que eu não gostei, pronto. Tá bom, você é um cara de opinião. Já percebemos que ele é de opinião. Mas o que mas eu tava... a gente falou no Senna porque o assunto é esporte também. Que eu acho que é legal isso. Eu sou fã dele, sim. Que você também foi atleta do Minas, pelo que eu entendi. Fui atleta de natação, fui atleta de nível brasileiro. Minhas melhores colocações foram finais de brasileiro, eu nunca fui campeão brasileiro. Qual que era a sua prova? Eu nadava prova de fundo, prova longa, 1.500 metros, 800 metros, 400. E o que o esporte ensinou, além da disciplina, que é fundamental, né, é resiliência, cara. Porque eu vou te falar, empreender nesse país... A gente leva porrada, hein? O tempo inteiro. Bom, principalmente no meu setor... Preferia contar azulejo ou empreender? Contar azulejo, né? Melhor. Esse negócio de contar azulejo é meio que lenda, né? Porque atleta de performance mesmo... O que é contar azulejo? Os caras estão falando gíria. Não, é uma gíria que tem na natação. Você fica olhando pra baixo, fica contando azulejo. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas a verdade é que não dá tempo de contar azulejo, não, porque o treino é porrada. Então, então não dá tempo, não. Então é uma lenda, né? Mas o esporte realmente ensinou essas 2 questões, disciplina e resiliência. A resiliência, eu concordo. E eu falo assim, né? Eu já falei algumas vezes, para mim, e falei no início aqui, a disciplina é sensacional, mas a resiliência também, eu acho que hoje em dia, né, no mundo dessas geração Z e cada vez o pessoal cansa muito rápido, porque está tudo muito fácil, muito acessível, a gente deixa de ser resiliente muito fácil, né? Também, né? A gente não tem esse empenho de levar a porrada e levar de novo e continuar tentando. E a construção civil é um setor que vive na gangorra, né? Totalmente. É difícil. Eu fico pensando assim, um negócio que você acabou de falar com prazo médio são 5 anos. Você já entra nele sabendo que todas as suas previsões podem dar errado, porque se você pegar talvez os últimos 50 anos, nunca teve um período assim
estável, planejadinho na construção civil. O Brasil é desafiador por causa disso, né? Às vezes a regra de ontem não é a de hoje, não né? Não é, e muda até a do passado, né? Hoje no Brasil, exatamente, até o passado é incerto. Até o passado é incerto. E como o ciclo da construção é longo, né? É mais desafiador ainda, porque você compra um terreno numa época, né? Aí você desenvolve o projeto em outra época. Então você desenvolve um produto que você vai vender lá na frente. Né? E de repente, na hora de você vender, o produto ainda não era o ideal, né? Então você tem que adaptar de novo. Então realmente não é brincadeira, não. E talvez por isso que você, desde que saiu, que começou a empreender, pelo que eu entendi, sempre focou na alta renda? Uhum. Deve ser um motivo que talvez aí tem alguma explicação, né? Primeiro que era o conhecimento que eu tinha adquirido, né? Lá na Castor, que sempre trabalhou pro alto padrão também. E é privilégio mais ainda, porque as casas que a gente faz, né? São casas muito grandes, né? De muito valor agregado e com todo tipo de tecnologia acoplado. Então, o meu cliente é sempre os caras top. Então, qual que é a característica dessa turma top? A exigência, né? E a expectativa. Então, eu costumo dizer lá na Privilégio que o maior desafio nosso é atender a expectativa. Porque todo mundo que contrata a gente é o cara que está acostumado com os melhores hotéis, os melhores restaurantes, as melhores roupas, os melhores serviços. Contrata arquitetos também que te faz fazer um malabarismo na laje, lá no concreto, que precisa. Isso aí. Então, a expectativa ela já começa lá em cima. Né? Você deu o exemplo aí, né, de um cara fera, que é o Salim Matar, que além de cliente é um professor para a gente, é o nosso benchmarking. É a turma que está acostumada com o que é bom, com o que é correto, com o que é eficiente, né? E assim, né? E não tem meia conversa, né? A conversa não faz curva ali, não. É papum e você não vai passar para trás ali, né? Não tem, você não vai barrigar e tal, né? Não tem esse negócio de que quem faz obra informal, em casa, obra pequena, não estou falando de um construtor, mas todo mundo que já viveu, contratou alguém para fazer alguma coisa de prestação de serviço nesse setor, que eu uso, a gente até usou em um dos nossos podcasts aí, falando, né? Que é duas coisas que a gente tem certeza que sempre vai te dar trabalho e vai atrasar. Programador, gente da área de tecnologia, sempre passa o prazo, e obra. Você vai fazer uma obra, né? Eu falo falo brincando, você quer um problema na sua vida? Arruma uma obra para você fazer. Esse é um problema. Sua vida está tranquila, está tudo em ordem na sua casa, sua família está estável, está tudo indo bem, arruma uma obra, porque aí você coloca a cabeça em outro lugar. É exatamente isso. Então, qual que é o objetivo nosso, principal, que eu falo com a minha turma? Nós temos que terminar a obra amigo do cliente. E mais, eu quero que o cliente seja recorrente, quero que ele seja meu investidor, quero que ele seja meu parceiro, entendeu? Meu amigo. Promotor, exatamente. Então, e é o marketing, melhor marketing para isso é o da referência. Exatamente. E ainda mais se vier de um Salim, né? Se vem um cara de... O marketing nosso é a indicação. Né? A gente já teve cliente que a gente fez a casa, depois a pessoa contratou a gente para fazer... Comprou um apartamento para a filha e depois um outro prédio comprou apartamento para investir. Então é esse que é o objetivo nosso. Está buscando uma forma de revolucionar a gestão do seu negócio? Então você tem que conhecer a Sultz. Com a Sultz você tem tudo o que você precisa dentro de uma só plataforma, desde o controle total dos seus negócios, até relatórios gerenciais e uma comunicação fluida para toda a sua equipe. Tudo isso para que você possa tomar decisões mais acertadas dentro do seu negócio. E o melhor, é super fácil de acessar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse www.sultz.com.br. Não perca tempo, venha descobrir como a Sultz pode revolucionar a sua forma de trabalhar e levar a sua empresa para o próximo nível. Eu fico pensando em construção civil e em alguns outros setores da economia, onde que a gente fala de prazo e eu tenho a impressão na minha cabeça. Eu falo em construção civil, eu falo 100% das vezes a obra atrasa.
Você tá falando isso com o construtor na sua frente, cara de pau, pô. Mas é a impressão que eu tenho de consumidor. Parece mesmo, né? Certo? E a gente tem qual construção no Brasil, qual obra que sai no prazo? Né? As nossas. Exatamente. Não, e eu fico pensando, o que eu ia falar agora, que é o seguinte, cara, você vai e fala, não, o prazo é esse aqui, e o cara que fala e cumpre, mata a cobra e mostra o pau. Eu falo assim, né? Cara, é um puta de um diferencial. Não, aqui, cara, é isso aqui. É difícil sair no prazo e sair no preço. Isso aqui que vai no prazo e no preço. Prazo e preço, isso mesmo. E o cara que vira e fala, ó, vai te custar X e vai sair em tanto tempo. E realmente sai, né? Eu queria aproveitar isso daí até para entender melhor esse conceito, que é um conceito meio... Isso não é por acaso. Né? Esse conceito que todo mundo tem da construção civil, de uma construtora, de fazer obra é difícil, vai ficar caro, vai ficar mais caro do que o seu orçou, você vai gastar muito mais, vai demorar muito mais. Isso é consequência da realidade. Eu tenho certeza que o privilégio é uma exceção, mas é o que acontece no mercado de forma geral. E por que você acha que isso acontece? Onde que está o gargalo ali? Por que a gente não consegue... o Salim falava um negócio, vou resumir para também não ficar muito direto no que é, mas ele fala, cara, linha aérea é um negócio que assim, né? O cara faz a mesma coisa, voa, faz a mesma rota há anos, a mesma coisa, tudo planejado, mas ele não consegue entregar um passageiro e a mala no mesmo lugar sempre. Ainda consegue extraviar a mala, entendeu? Cara, é a mesma coisa. É complexidade, assim, e obra com tanto detalhe, tanta coisa. Eu sei que as variáveis, economia, mercado, etc., que deve passar por aí também, mas tem essa fama. Não, é assim, e tem essa fama sim, e é um sistema extremamente complexo. Vou te explicar por quê, é fácil de entender. Primeiro, uma obra de alto padrão, ela tem por volta de 20 mil itens. Então, são 20 mil itens para você administrar. E a gente tem que lembrar também que a mão de obra, a gente tenta qualificar o máximo que pode, né? Mas é uma mão de obra, né, desqualificada, que precisa ser qualificada, né? Então, a gente tem os dois extremos nesse sistema complexo, né? Um cliente de altíssimo poder aquisitivo e uma mão de obra carente, né? Então, é até um problema cultural e social. Eu vou dar um exemplo aqui muito interessante. Quando a gente começou a implantar sistema de qualidade, eu tive a oportunidade até de fazer uma obra para o Vicente Falcone, que é o cara que trouxe qualidade total para o Brasil. A referência, né, do PDCA do Brasil. Exatamente. Então, aí a gente começou, vamos lá, 5S, PDCA, papapá. Aqui vocês têm que fazer o seguinte, vão manter a obra o mais limpa possível, né, sempre, e vamos fazer tudo conforme o procedimento. Aí um carinha levantou a mão, doutor, eu não sei ler. Primeiro problema. Né? Aí o outro levantou a mão. Assim, limpo como? Porque eu não tenho esgoto em casa? Como é que faz? Isso. E não tem referência até, né? Exatamente. É isso aí. Então, o desafio é enorme. Eu sou encantado com a mão de obra da construção civil, que são pessoas humildes, simples, né? E cheias de criatividade. Mas é um desafio. São pessoas que passam necessidade, né? E são elas que são os artistas da obra. Porque tem no alto padrão, principalmente, tem muito serviço que é coisa de artista. É coisa de artista. Acabamento. Acabamento fino, o cara tem que ser artista. Né? Manusear. Tem pedras que, além de caríssimas, absurdo, que você não pode usar errado, acabamentos assim, um peso, uma dificuldade enorme, tem que fazer uns recortes, assentar de um jeito que está lá no projeto do arquiteto, que você fala, não é possível. E aí vem um cara simples, que às vezes não sabe nem ler e tal, e é o cara que isso aí. Bota para quebrar. Você vê 10 em 10 empresas no Brasil reclamam de mão de obra. Certo? 10 em 10 empresas. Aí eu fico pensando, onde que está o problema? É um problema que se resolve com dinheiro, que eu tenho minhas dúvidas de falar que sim. Que eu acho Como é que será que a Privilégio resolve isso? Não, então, esse é um problema hoje do país, né?
que a gente tem... primeiro que a construção civil é uma atividade árdua, né? É muito esforço físico. E segundo, que o Brasil hoje tem muitos benefícios, né? E a pessoa que trabalha fichada, que é o caso da construção civil, o cara tem que ser fichado para trabalhar nas obras, ele perde o benefício. Então, hoje tem muita gente que tem os benefícios, aí prefere ser um autônomo ou prefere ser um informal, né? Porque aí ele tem uma renda complementar. Ou seja, o governo compete com o empreendedor do setor. Exatamente isso. Compete no que é mais difícil, que é a mão de obra. Exatamente. E isso acontece em vários setores, né? Então, e a turma antiga, então ela não está formando mais equipe nova. Por que também? Porque, poxa, o mestre de obra que conseguiu desenvolver na vida, ele quer pôr os filhos para estudar, né? Quer fazer uma faculdade. Então, a mão de obra já não tem renovação. E ainda tem essa questão que a gente colocou, então vai ficando cada vez mais escasso. Né? E dentro da empresa você tem um programa de capacitação? Como que você... Uma coisa é o cara saber bater uma laje, outra coisa é ele saber bater uma laje na privilégio. Exatamente. Não é? A gente tem sim, a gente incentiva a formação de mão de obra dentro da empresa, a gente prioriza qualificar os funcionários que já são nossos, a gente qualifica também fornecedores e vamos nessa toada. A gente acredita que quanto mais as pessoas estiverem preparadas, melhor fica o resultado da empresa. Né? Até porque o nosso cliente é exigente. E uma construção de alto padrão, para quem está em casa, ser bem pragmático, como ela se difere de outros tipos de construções? O que muda ali? O que muda no seu dia a dia, de uma forma bem prática mesmo? Qual é a diferença? Essa pergunta é interessante. Quando você está fazendo um produto econômico, né, normalmente eles são financiados, né, pelo poder público e eles são uma forma que você consegue repetir. Então você vai fazer 1.000 unidades iguais, né, 2.000 unidades iguais, com a mesma forma, o mesmo padrão, o mesmo projeto. O alto padrão é o contrário. Cada coisa que você faz é personalizada. Então esse é um grande desafio para a gente. A gente não consegue padronizar todos os serviços. Tudo que você consegue industrializar e padronizar, você ganha em produtividade, né? Sim. Agora, o que é personalizado, né? É mais difícil. O alto padrão, você vê, mesmo que seja prédio, não importa. É handmade, assim, é meio feito na medida para aquele projeto. Exatamente. Agora, tem a tecnologia para execução e tal, que eu imagino que você deu o exemplo dos tubulões aí na casa e tal. Exatamente. A gente tem sistemas que ajudam, né? A mecanização, né? Que dá mais produtividade, etc e tal. Mas o cerne da coisa é a personalização. E a personalização é inimiga da padronização. Tá, eu fico pensando, o Rogério, ele quer terminar as obras mais rápido, porque ele aprendeu na natação lá que ele tinha que chegar antes de todo mundo. Veio com... Mas aí é a competição, né? E deve ser ruim ser competidor com ele. Ele tem que ir mais rápido e chegar com qualidade, não pode errar a virada. Exatamente. E às vezes a gente até quer ir mais rápido, mas às vezes o próprio cliente não quer. Não, deixa eu pensar direitinho o que eu vou colocar de material aqui. Então, e é isso que normalmente leva ao atraso de uma obra, ou até ao aumento de custo. A própria personalização. A hiperpersonalização que existe no alto padrão, ela deve ser delicada, até fornecedores não conseguem entregar, né? Daquele jeito. Às vezes tem que importar alguma coisa. Muita coisa importada. Aí tem problema de alfândega, e muitas vezes aquela peça você não pode fazer a outra sem aquela. Agora, hoje tem muito revestimento importado, gigante. Esquadrias importadas, que elas vêm montadas prontas, mas vem de fora, vem da Europa, dos Estados Unidos, tem muito disso. E cenário econômico afeta, assim, a alta renda? Taxa de juros alta? Alta renda menos, né? A baixa renda ela é subsidiada pelo governo, quando tem dinheiro para isso, né? E a alta renda normalmente passa ilesa as crises, né? Mas no meio do caminho ali é complicado, principalmente a zona do agrião ali. Principalmente quando o juro sobe, né? Os juros é o maior inimigo da construção civil. O juro subiu, dificulta o financiamento, trava o mercado.
Então não deve estar muito feliz hoje, né? O juros é inimigo da construção civil e uma coisa que a gente tem que pensar a nível de país, né, é que a construção civil ela puxa todos os setores. O cara que compra um apartamento novo ou uma casa nova, ele compra sofá, televisão, cortina, entendeu? E por aí vai. Ele movimenta toda a cadeia econômica do país. Ele realmente impacta, né? Porque o movimento é um movimento muito pujante. O dinheiro circula. Faz a economia girar. Além de gerar uma quantidade imensa de mão de obra, né? Além de empregar, exatamente. Além de empregar bastante. Eu penso muito em relação a isso, de uma forma mais macro, assim, eu gosto muito de astronomia. Certo? Eu também. Pensar nas estrelas, pensar de onde que a gente veio e tudo mais. E a gente está pensando no macro, só de pensar que a estrela mais próxima da Terra está 4,5 anos-luz de distância, que você viajar na nave espacial mais rápida que a gente já fez, demora 100 mil anos para chegar lá. É isso aí. Que é muita coisa. Mas, por outro lado, eu penso no micro. Também, falando da construção civil, cara, a gente pega um avião, sai de São Paulo ali, e voa em cima da cidade de São Paulo, até de Belo Horizonte e tudo mais. Só de você pensar que cada pontinho daquele é um imóvel que, no mínimo, custa ali 100, 200 mil reais. Cara, por pior que seja na área que foi, eu falo, é uma imensidão. É uma imensidão, é um mercado monstro. E cada um para construir, cada tijolo daquele, colocou um em cima do outro, colocou o cimento, pintou a parede. Cara, é um lance assim que eu fico olhando para a janela, eu fico maravilhado. Falo... Aproveitando o gancho, você faz obra fora da região aqui de BH? Não, por a gente prestar um serviço extremamente personalizado, exige muito a nossa presença. Você consegue tocar quantas obras ao mesmo tempo? Hoje a Privilégio tem 15 obras. Entre casas e edifícios? Entre casas e prédios, A gente faz incorporação e faz só prestação de serviço, né? Bastante coisa. Muita obra. É muita obra, muita gente envolvida. Tem 5, tem 15, porra. A gente quase enlouquece. E é um tipo de obra que requer uma atenção gigante. Não é uma atenção gigante, você tem que estar ali, tem que ter uma mão na rede ali o tempo todo, não tem... reunião com equipe sempre, reunião com cliente sempre, semanal, senão não roda. Eu acredito que um errinho ali na obra é o lucro, talvez, né? Tem que tomar muito cuidado. E nesse perfil, você tem o desafio que é você, né? Exatamente, a limitação física, né? Limitação, não consegue estar em 2 clientes ao mesmo tempo. Isso é um desafio, né? O cara quer falar com você. Exatamente, isso acontece sim, por isso que a gente monta uma agenda, a gente monta reuniões periódicas para sempre estar perto do cliente, que isso é o mais importante. Ô, Rogério, eu queria falar um pouquinho do Rogério empreendedor, certo? Você vem pelo que você falou, você vem de um background aí de engenharia, né? E hoje, eu acredito, você é mais empreendedor do que engenheiro. Sem dúvida. Certo? Então tem essa transição de cargos e tudo mais. Eu falo, por exemplo, um dentista que tem uma clínica, muitas vezes ele é empreendedor primeiro do que a profissão que ele faz. Um médico que tem uma clínica é a mesma coisa. A gente já teve aqui recentemente alguns médicos, né? Que tem até o Dr. Fernando, que tem uma empresa gigante e ainda é médico, mas é porque ele quer estar na ponta e tudo mais. Mas no sua experiência de engenheiro, para a sua transição para empreendedor, o que você traz do Rogério engenheiro que se aplica para o Rogério empreendedor hoje e como é que isso faz parte do seu sucesso aí como empreendedor? Quanto mais o tempo passa, mais fica claro para mim que ninguém cresce sozinho. Então, eu acho que o segredo de qualquer negócio é você montar equipe. É você escolher as pessoas certas para estar na posição certa, né? E tentar treinar as pessoas para ser melhor do que a gente mesmo, né? Eu acho que isso é o mais importante. Porque como a gente não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? A todo momento, a gente tem que formar pessoas que a gente confia e que sejam também propagadores, né, do conhecimento. Esse é o maior desafio.
E por que também? Porque a gente vai colocando gente nova e a nova geração ela é diferente da geração mais velha. E não é problema e nem demérito de uma geração ou de outra. Eu acho que elas são complementares. Como é que são as gerações novas? Elas têm muito conhecimento geral. Né? Então, hoje o menino novo já conhece o mundo inteiro, conhece todos os assuntos. Por quê? Internet, celular, né? Isso é uma tecnologia maravilhosa que trouxe conhecimento para todo mundo. Agora, o que a gente sente falta? Do aprofundamento. É raso, né? Exatamente. É topo, é raso. Exatamente. Então, a gente tenta passar... Então, eu não fico mais o tempo todo em obra. Mas quando eu vou na obra, eu tento, com o meu olhar, mostrar para as pessoas quais são os pontos importantes, o que tem que fazer, como tem que tratar a equipe. Hoje a engenharia é muito mais humana do que era. Antigamente a engenharia era praticamente um regime militar, né? Escreveu, não leu, exatamente. Não tem conversa. Um regime militar. Hoje não, cara. Hoje você tem que manter as pessoas empolgadas, tem que incentivar, porque o ser humano é assim, né? E todo mundo quer essa liberdade, esse bem-estar, né? Então, esse é o maior desafio. Para mim, é criar equipe. E eu sempre procuro pessoas comprometidas e entusiasmadas. Aí, voltando ao esporte de novo, né? Quando o cara tem essas duas coisas, ele é o campeão da vida. Você falou um negócio, você falou várias coisas muito bacanas, que no mundo do empreendedorismo a gente fala muito. Liderar pelo exemplo. Você já vai na obra, você quer passar a sua visão e tal, você tem experiência, você tem uma forma de agir, você acredita no negócio certo desse jeito e você faz ele acontecer e quer liderar no exemplo. Depois, eu acho que assim, entusiasmo, a pessoa entusiasmada faz muita diferença. Faz. Eu acho que tudo, né, Luciano? Porque é ruim quando você precisa ter entusiasmo para fazer para superar qualquer desafio, porque senão você para. Não, aí vem a resiliência, senão não sei o quê. E é difícil, né? A gente às vezes acha gente que precisa trabalhar, que precisa daquilo ali e tal, mas tem uma nuvem negra na cabeça dela que... E não vou nem entrar nos possíveis também, as doenças, as depressões, os momentos de cada um, porque isso todo mundo está sujeito, mas tem gente que falta brilho no olho, falta vontade mesmo de fazer um negócio diferente, E eu acho que isso é que faz toda a diferença, esse tipo de atitude, né? Porque o conhecimento técnico você consegue adquirir, se você tiver vontade. Né? Então o cara que tem atitude, ele desenvolve conhecimento, depois desenvolve habilidade e aí ele cresce, aí ele volta no mesmo ciclo, é o triângulo das competências, né? Então o cara que tem vontade é o chá, conhecimento, habilidade, exatamente, atitude. Ele entende mesmo, né? É isso aí. Esse para mim que é o cerne da questão. Sim, com certeza. E eu fico pensando também essa diferença o que você trouxe da engenharia pro mundo empreendedor, né? O que a gente fala de franquia o tempo todo, né, Luciano? E tudo mais, essa construção do sistema, do padrão, da disciplina de fazer aquilo ali todos os dias, né? Que o franqueado, ele tá ali operando, ele tá operando algo, uma engenharia que a gente fez aqui atrás. E a importância que você talvez trouxe da engenharia para o mundo empreendedor, de fazer também lá na natação, a disciplina de fazer, a motivação é diferente da disciplina, você tem que motivar para o cara ser disciplinado. Mas tá ligado ao entusiasmo que ele diz, porque o que também é difícil manter o entusiasmo, porque é sempre a mesma coisa. Assim, não é que é sempre a mesma coisa, sempre tem alguma coisa nova, mas os processos são iguais, são processos que se repetem. Sim. São processos. São formas de fazer. Isso não é sempre assim. O cara tem que abrir loja, tem que contratar, tem que vender, tem que fazer. Sempre, a gente tem que ter um entusiasmo muitas vezes, porque você não vai conseguir fazer coisa nova, diferente e bacana todo dia na vida de empreendedor, na vida de executivo, na vida de frente de loja, de obra lá, de chão de fábrica. Você não tem. É muito papo. E se o cara não tem entusiasmo e resiliência, ele desiste no primeiro obstáculo. Ele desiste. E aí fala que trem chato. Cara. Que trem chato. Eu costumo falar isso pra turma, né? Quando a gente aparece com algum problema,
Eu falo assim, gente, eu nadava 1.500 livre. Quando todo mundo começava a morrer, que ficava bom pra mim. Então vamos lá, vamos reagir, bola pra frente. Isso tem a ver com Senna também, porque é exatamente isso. Quando chovia, o cara dominava, pô. É, isso aí. Cara, é uma prova difícil, 1.500, que eu nadei quando eu era mais novo. E você tem que... É uma dosagem, você apertou um pouquinho a mais aqui, tudo mais, vai te custar no final. E o empreendedorismo é bem relacionado com isso também. Totalmente. Você fazer aqui, cara, você tem que cadenciar o negócio. Você acelerou demais aqui, você vai pagar lá na frente. Não é? Com Então, a natação, o esporte individual é uma coisa que te ensina bastante, né? Sensacional. E eu uso com a turma nova lá, principalmente. Você nada até hoje, não? Já, de lazer, né? Nado por lazer, né? Até uns 2 anos atrás eu estava na equipe de Master também, competindo. É mesmo? Até 2 anos atrás? Fui campeão brasileiro de Master. Bacana. Fui para campeonato pan-americano. Bacana, cara. É bacana. A vida esportiva o esporte, cara, ele me trouxe uma coisa, além dessas características, né, que são fundamentais para o empreendedorismo, as amizades, cara, que são eternas. São eternas, isso é mesmo. Eu tenho uma turma de natação do Minas, da época que eu nadava em 85. Eu tenho uma turma que a gente encontra todo mês. Cara, desde quando a gente vai fazer 40 anos. Vai fazer 40 anos. Então, isso aí não tem preço. Eu tenho amigos pelo Brasil todo, quando a gente viaja, encontra, e parece que foi ontem, né? Então, essa amizade que o esporte traz. Depois, aqueles amigos viram parceiros, ajudam, viram fornecedores, clientes e... indicadores, promotores. Exatamente. Isso é fantástico. Isso aí não tem preço. Acho que é o maior valor do esporte, acho que é esse. Essa amizade carrega um pouco de integridade, né? Porque totalmente. Você saber, a resiliência, saber ganhar, saber perder, reconhecer, faz parte do esporte, da dinâmica esportiva, né? É integridade, são valores de pessoas que tendem a ser íntegras, né? E que se não houver integridade, não tem amizade, não tem jeito de relacionar, né? Não tem lealdade, não tem... É isso aí. Vamos falar de uma necessidade de todas as empresas? Vender mais. E falando em vender mais, a Foco Marketing tem a solução ideal para o seu negócio. Além de tráfego pago e criação de conteúdo, eles acompanham todos os passos do seu funil de venda, treinam sua equipe e te proporcionam soluções tecnológicas que englobam todo o processo comercial da sua empresa. São mais de 250 marcas atendidas no franchise nacional. Você quer saber mais? Entre em contato agora com a Foco através do QR Code que está na sua tela e informe o código podcast para que você possa ter condições especiais para ajudar o seu negócio a vender mais. Cara, o esporte, todo mundo vê Olimpíada, o cara ganhando e tudo mais, mas o esporte, principalmente o esporte individual, ele te ensina a perder. Com certeza. Todo dia. Ensina muito mais do que você ganhar. E se fode todo dia. Exatamente. É todo dia para ter uma glória que dura esse tantinho de tempo aqui, talvez. Tá? Porque você vai ali, você vai errar. O Theo Laborne, que já esteve aqui com a gente, grande amigo também, grande amigo. Ele conta a história da dureza do pai dele, que fantástico. Perdia, ficava lá, só isso, ganhou mineiro, mas mineiro. Mas sabe o que eu acho mais legal? Eu já entrevistei o Theo 2 vezes, né? Uma vez com o podcast O Segredo do Meu Sucesso e agora mais recentemente com isso. Você percebeu que quando ele conta a história, ele chora? Da mesma forma que ele chorou da outra vez e chora e vai chorar 10 vezes de novo? Todo atleta de alta performance, ele tem uma história bonita por trás, ele tem uma história de superação, entendeu? Você vê só os resultados, né? Michael Phelps ganhou 20 medalhas, você vai ver, o cara treinou 6 anos sem parar. Aí lembrei do Senna de novo, quando ele ganhou a primeira vez, e esse ele falou, você pode até criticar, mas ele disse isso mesmo, que você quer agradecer a quem? Alguém quer fazer um agradecimento especial? Ele falou, não, tem que agradecer a mim, que passei muito tempo abdicando sem dúvida. De sair, abdicando, treinando, sol, chuva e tal, deixando de fazer um monte de coisa. Eu não sei se você já viu uma entrevista do Kobe Bryant, que um cara chegou pra ele e falou assim, Kobe, eu quero jogar basquete igual você. Ele falou, beleza, é só você treinar o que eu treino.
Aí o cara falou, que hora você treina? Eu falei, não, 6 horas eu tô lá treinando. Então amanhã eu vou chegar às 6 horas para treinar com você. Aí o cara chegou às 6 horas, procurou o Kobe, cadê ele? Aí daqui a pouco ele ouve o barulho da bola batendo lá na quadra, o Kobe já tava na quadra. Pô, você não falou que chegava às 6 horas? Falei, mas hoje você falou que vinha chegar junto comigo, então eu cheguei às 5. Ou seja, o cara sempre tá além, entendeu? Então, Que show. Ô, Rogério, mas você falou de cada um tem sua história, me conta a sua, então. Qual que é a sua história de superação? Qual que é, seja ela da natação, do empreendedorismo? Me conta uma aí. Não, eu acho interessante que... Eu acho que todo mundo tem essa história por trás, né? Tem. Mas quando eu tinha 11 anos de idade, eu fiz uma cirurgia, que na época era comum, cirurgia de pé chato. Hoje a gente nem opera mais para pé chato, né? Mas na época operava. Se é operava. nadador, você deixa. Pois é. Exatamente. Mas na época operava. Aí eu fiz essa cirurgia, eu fiquei 3 meses de gesso. Foi dureza. Então perdi aula, perdi treino, etc e tal. Foi extremamente doloroso, né? Aí, depois que eu tirei o gesso, depois desses 3 meses, né? Eu tive que reaprender a andar. E eu já nadava... Eu nadava no Fluminense, a gente morava no Rio de Janeiro, nadava no Fluminense. Então eu tive que reaprender a andar e tive que reaprender a nadar. E logo depois que eu tirei o gesso, teve uma... E aí deve ser interessante que a natação, com seu pai viajando tanto, era um caminho de integração, porque você não devia ter grandes amizades igual você tem hoje da turma do Minas aqui. Sem dúvida. Mas o meu pai, ele participava muito das competições, que ele viajava durante a semana, e no final de semana, quando tinha competição, ele inclusive era da organização, ele era até o locutor, né? E aí, a primeira competição que teve, depois que eu voltei a nadar, eu me esforcei demais da conta. E, obviamente, eu fui o último, né? Pô, recém-operado e tudo mais. Pô, eu chorei, fiquei triste pra caramba. Pô, e só o meu pai e minha família sabiam o que eu tinha passado, né? Aí eu cheguei em casa, todo tristonho. Como meu pai era da organização, ele levou para mim uma medalha de bronze. Aqui, filho, ó, eu sei o quanto você se esforçou e sei a dificuldade que você teve, então você merece uma medalha. E aquela medalha me fez ter vontade de ir para frente. Então, eu acho que o esporte e a vida é isso. Se você tem pessoas que conseguem te ajudar, por isso que a gratidão ela é muito importante. Eu tive muita sorte na minha vida, muita gente me ajudou e eu espero retribuir isso para as outras pessoas também. Se você tem gente para te empurrar para frente, para te estender a mão, isso é espetacular. E você nunca deve esquecer essas pessoas. O primeiro cara que te deu o emprego, o primeiro cara que te deu a obra, o primeiro que te contratou, o cara que te contratou, ele acreditou em você. Entendeu? Então, se você não for leal com ele, se você não der tudo, cara, o problema está com você, não está com o cliente, não, entendeu? Então, por isso que eu acho que essa dedicação ela tem que ser lealdade, total, lealdade e gratidão. Sem dúvida. Sem isso, eu acho que não chega a lugar nenhum. A pessoa fica amarga. Eu acho que fica amarga. E assim, vai voltar para ela. Assim, a falta, às vezes, o não reconhecimento da gratidão, as pessoas nem veem, né? Porque esquece de agradecer e o básico. Esquece, porque passa desapercebido. E, obviamente, cada pessoa tem uma característica, tem um modo de ser, né? A gente tem que procurar entender todo mundo. Eu tenho 2 filhos. E quando eu tive filho, eu descobri uma coisa interessantíssima. Quando você tem filho, você sabe os seus defeitos e você quer ensinar o seu filho a não ter aqueles defeitos e quer que ele tenha características que você não tem. Então, como que você ensina uma coisa que você não sabe? Então, acho que você filho... não é, né? Exatamente, que a gente não é e não sabe, né? Então, acho que filho, a gente tem que se superar a cada dia, né? E isso serve para a vida também. Com certeza. O ser pai é um desafio, né, Luciano? Nossa, mãe. Vai ser pai de novo agora. Tá nascendo mesmo? Em breve. Parabéns. Maria Fernanda. Você já tem um? Já tem um, Pedro. E agora tá nascendo a Maria Fernanda. É fantástico. Tá. E você vai ver que cada um é de um planeta, não tem nada a ver um com o outro. Você pode criar da mesma maneira. E vai vir diferente, né? Eu tenho 2 filhos sensacionais, um totalmente diferente do outro.
É mesmo? De impressionante. comportamento diferente e tal? Comportamento, mas assim, os valores são... Os dois são atletas da natação. Ah, isso é bom. O mais velho foi... Não ia cair, o jabuticabeira não ia dar banana, né? Então, exatamente. O mais velho foi 5 vezes campeão brasileiro, depois passou uma temporada nos Estados Unidos. O mais novo é um menino resiliente pra caramba, extremamente amigo de todo mundo, leal. Ele estuda no Colégio Loyola. Uma vez eu fui chamado lá no colégio, falei, putz, problema, né? Fez alguma bagunça lá. Aí a gente chegou lá, o cara falou assim, cara, seu filho é sensacional. Quando tem algum problema na sala de aula, algum problema num grupo, num grupinho, a gente coloca ele no meio e acaba o problema. Então, quer dizer, é outra coisa também que vem dessa cultura do esporte, né? E é uma pena que o Brasil não descobriu isso ainda. Que o esporte é solução. O esporte, junto com a educação, como fazem os americanos, é solução social, cara. É uma pena. É uma pena o esporte. Morei muitos anos nos Estados Unidos, estudei fora, fui atleta também. Ele foi dono da maior rede de franquia, inclusive, de liga de futsal dos Estados Unidos. É mesmo? Hoje, fantástico. Provavelmente, é a maior organização de futsal do mundo, né? É a maior organização de futsal do mundo. Tem mais de 50 mil atletas afiliados na época. E, cara, o esporte nos Estados Unidos ele é integrado com a escola de uma forma que não tem, sem precedentes no mundo inteiro. Né? E a gente olhando para aquilo e vendo o exemplo que deu certo, eu não sei como é que a gente não internaliza isso e coloca. Recentemente a educação física virou matéria opcional na escola. Você tá de sacanagem comigo. Cara, é mesmo? Nem sabia disso, é mesmo? A escola no Brasil, a escola no Brasil é inimiga do esporte. Os horários não batem, o cara tem competição, aí perde prova e depois não repõe. É um caos. Tem que ficar brigando para... É um caos. E nos Estados Unidos é totalmente integrado. O resultado disso é a formação do cara pelo esporte. É incentivado, integrado, incentivado, valorizado. E mais do que isso, eu observei, eu não sei se você observou isso lá nos Estados Unidos também, Lúcio. Durante a vida esportiva da criança, a família participa intensamente. Muito. Como voluntário, né? No caso da natação, cronometrando o tempo, sendo juiz e tudo mais. Então isso cria um laço familiar forte também, né? Nossa, familiar, amigo e tudo mais, e cultural de uma forma. Assim, eu até 16 anos eu fui nadador. Né? Nadava no iate, até o Rodrigo lá começou a nadar com a gente lá do Minas. Qual Rodrigo? O Rodriguinho, senhor. O Rodriguinho Castro. O Rodriguinho Castro. Com a Aline, que nadou com a gente, que é a mulher dele e tudo mais. Um abraço, um beijo pro pessoal aí. Família fantástica. Demais, muito família legal. Fantástica. Cara, mas pensa bem. Eu viajava de férias, por um bom mineiro, Cabo Frio e Guarapari, né? Não tem jeito. Então não ficava muito além disso. Mas com a natação, e eu tenho um carinho muito grande com o Fernando Sander, que foi treinador e tudo mais. Um beijo para você também, Fernando, que ensinou a gente a ser ser humano também, né? Cara, a gente conhece o Brasil. É São Paulo. Que oportunidade que eu teria de conhecer São Paulo, Foz do Iguaçu, Porto Alegre, Cascavel, Bahia, cara, Goiás, Espírito Santo. Todo lugar que você vai tem porta aberta para você. O interior inteiro de Minas Gerais, a gente viajava fazendo competição de natação, Campeonato Mineiro, Uberlândia, Passos, cara, e tudo mais, que é muito bacana isso tudo, né? Viajando no Brasil, depois fui jogador de futsal, joguei, viajei, conheço 35 estados dos Estados Unidos viajando, jogando. Que maravilha. 35, cara, são dos 50 eu conheço 35, conheço mais os Estados Unidos que o Brasil. E quando que a gente teria uma oportunidade de fazer isso sem ser o esporte? Não tem. E agora com ciclismo também viajo o tempo todo, São Paulo, Rio e tudo mais. Cara, então, quem não tá no esporte, se a gente não abraça o esporte, eu acho que é assim, é fácil da gente... Pecado. É um pecado. É um pecado. Vocês que viveram isso, eu não vivi, eu admiro.
mas não vivi. Mas vejo assim, na hora que vocês falam, a gente sente o brilho, sente não só a intenção, mas a verdade nas palavras. Mas aí pensando em nação, né, pensando no todo, é muito difícil fazer funcionar, porque está muito longe da nossa cultura, né? Assim, mas é uma questão cultural mesmo, porque você pensa bem. Precisa mudar, assim, a engrenagem tem que girar de outro jeito. Porque... Se toda escola pública, né, fosse integral, né, onde os meninos alimentassem lá, estudassem e praticassem esporte, a cultura era outra. Entendeu? Eu vi muito nos Estados Unidos coisas que me impressionaram. Por exemplo, está tendo um treino de natação de manhã, né? Aí em seguida vai ter um treino do Master. E às vezes a raia, que é de 50, muda para 25, né? Tá. Os atletas mudam as raias para os velhos entrarem depois, os idosos entrarem depois. Entendeu? É uma questão cultural. Faça você mesmo, tenha responsabilidade, pense no outro. E pode ser até qualquer tipo de atividade, porque luta, né, atividade também tem essa cordialidade, sem dúvida, esse pensamento no próximo, equipe, respeito, valores que são assim, que às vezes a escola não consegue ensinar, né? Mas pensa bem, a similaridade que o esporte tem... E nem a casa, muitas vezes, consegue ensinar. Por isso que ainda tem o fator inclusão, né? Você vê o cara que é combatente de guerra, ex do exército e tudo mais, o que mais lembra do exército? Ele lembra de quem estava do lado com ele ali da trincheira. É isso aí. E, cara, o esporte é a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Você é amigo, eu tenho a turma da Sander lá, que a gente, de vez em quando... Eu tenho um grande amigo lá no Rio Grande do Sul. Um abraço pro Eduardo De Lorenzo, Dado. Toda vez que eu vou lá também, a gente encontra e é irmão. Não é só amigo, não, é irmão. E isso é pro resto da vida, né, Lúcio? É muito legal, cara. Eu tenho um grupo aqui de... Mas agora aqui, vocês WhatsApp, tão entusiastas assim, o que vocês estão fazendo para impactar e mudar aí a sociedade? Essa é uma pergunta. Quem tá fazendo bastante aqui? Eu gosto de botar o dedo na ferida. Aqui, porque a gente pegou... Eu me envergonho de muita coisa que eu deveria estar fazendo também. E não tô, mas a gente tem que tentar mudar, porque é tão bom eu vendo vocês falarem assim, tanto efeito, tanta energia boa, tanta verdade, que fala, cara, tem que fazer, tem que falar alguma coisa que acontecer. Aí a gente tem que exaltar as... Ô, Luciano, a gente... Cara, já é difícil ser pai full time. Ser dono de empresa. Eu ainda tento empresa rampando, né? Assim, tento ser atleta. Acordo 4h30 da manhã todo dia, sai pra pedalar, treino e tudo mais. Cara, legal. Agora, tem algumas iniciativas que precisam ser exaltadas aí. Você vê o Gustavo com o filho dele e tudo mais. Tiveram essa iniciativa que você patrocinou. Se quiser contar um pouquinho, Rogério, que é bem legal. A Privilégio bateu exatamente no que você está falando. Eu nem sabia. A gente tem algumas... Se acertei sem olhar. E abraçou com assim, ele vai contar um pouquinho. A gente tem algumas ações sociais. Eu me acho na obrigação. Eu acho o seguinte, eu sou muito fã da meritocracia, né? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, quem já nasceu numa situação de vulnerabilidade, né? Que não teve oportunidade, é muito difícil. Poxa, ele já nasceu em desvantagem, né? Então, eu acho que nós que fomos abençoados, a gente tem uma obrigação social de dar a mão para o cara que precisa mais. Eu considero isso uma obrigação. Então, a gente tem algumas ações que a gente faz e o meu foco é em criança e em esporte. Tudo que eu puder patrocinar que envolva esporte, criança e educação, tudo que eu puder fazer, eu faço. Então, a gente ajuda creche, a gente tem uma instituição que chama Fé e Alegria, que a gente ajuda. Tem uma que chama Adotar, que a gente ajuda também. E tudo que é evento de esporte, eu tento estar junto. Já patrocinamos competições no Minas, atletas que querem empreender, como é o caso do Luiz Gustavo Borges. E vamos tentando fazer a nossa parte. Concordo, não é fácil. Como que chama o evento que ele criou, que a gente foi, que a gente até se conheceu lá? O Luiz Gustavo, ele está começando a empreender agora, né?
Só para dar uma referência aí, galera, é o Gustavo Borges, que é multicampeão brasileiro, e o filho dele também, o Luiz. Filho dele, mega atleta também. Mega atleta, assim, principal nadador da prova dele hoje no Brasil, 50 livre, né? 50 livre. Filho do Gustavo Borges, Filho do Gustavo Borges. Não foi na Olimpíada por 9 centésimos. Olha como o esporte é. 9 centésimos. 9 centésimos. E com o tempo que ele fez, ele faria a final olímpica passada, né? Faria a final olímpica passada, exatamente. Não, e faria a final olímpica esse ano. Faria também. Ele faria a final olímpica esse ano e não foi para a Olimpíada. Você vê como é ingrato, né? Mas ele, como que é o esporte, né? Mas ele fez disso... E como tem que ser resiliente, né? Porque numa dessa dá vontade de... Ele fez do limão uma limonada e, meteu a cara aí, tá ajudando o pai agora, tá criando a empresa dele. E ele teve essa ideia de fazer um encontro de empresários, porque ele foi também numa confraria que a gente faz, é outra ação que a gente faz também. Todo mês a gente tem uma confraria que a gente convida 20 empresários para conversarem, para contar a história, né? E numa dessas eu chamei o Luiz Gustavo também, ele viu o modelo e teve essa ideia de montar um encontro de empresários que foram ligados ao esporte. E chamou o Gustavo Borges para falar um pouquinho para a gente. E o Gustavo Borges é sensacional. É um cara que tem um entusiasmo e uma raça sensacional. E foi bacana, né? Aprendeu muito, né, Lúcio? Sim, vamos chamar o Luiz para vir aqui também. Eventualmente o Gustavo, se quiser vir também, vai ser bacana. O cara, menino novo, que tá cheio de energia e tudo mais, e a gente tem que incentivar e abraçar essas iniciativas aí, que eu achei muito legal. Eu acho bacana e eu tenho vontade de usar muito conhecimento de franchising, de replicar negócio, para replicar ONGs, replicar modelos de negócio que fomentem atividades que melhorem, que dê mais acesso, né, para as pessoas de baixa renda, para as pessoas que não têm nem a oportunidade de terem mérito. Porque exatamente. Tem muitos que não chegam a ter oportunidade do mérito, porque não bate lá, né? E muitas vezes a gente... igual ele falou, não tem nem esgoto em casa, como é que eu vou saber o que é limpo, o que é sujo? Cara, e muitas vezes não é nem só com dinheiro, não. Não, por isso que eu tô falando, não, o dinheiro... Cara, dinheiro esse para mim não é a solução. Dinheiro não é a solução. Mais fácil. Não sei se é o mais fácil ou difícil, mas não é a solução. Mas não é a solução. Para mim, a solução tá mais direta, em botar talvez o que a gente tem mais... Que não vai funcionar sem o conhecimento. E a gente tem que tentar fazer ações que desenvolvam a pessoa. Isso. Né? Não que eu seja contra o assistencialismo, mas o assistencialismo ele resolve um problema imediato, né, momentâneo. Curto prazo, né? Exatamente. Então, às vezes, você tem que ajudar porque o cara não tem aquele dia, né? Mas quando você consegue desenvolver uma pessoa, né, gerando emprego, ensinando, dando uma oportunidade no esporte, na educação, no conhecimento, eu acho que você ajuda a longo prazo, né? Acho que você muda a sociedade por aí. Com certeza. E a gente precisa de R$1.000 na sua mão sem o conhecimento. Ele vai gerar muito menos frutos do que o 1.000 com conhecimento. Sem dúvida. Então, essa vivência que a gente tem que replicar o conhecimento também. Né? E por isso que a gente está aqui nesse podcast. Essa é a intenção. Porque a gente não tem aquele... Isso aqui não gera... uma renda pra gente, não é a nossa atividade principal. Apesar da gente receber uns caras, gente boa, de ter uns papos bacanas e da gente se divertir fazendo isso, gosta de conversar. Mas é isso que uma nação precisa, é gente que quer ajudar a mudança, né? É isso aí. O desenvolvimento. Porque senão você ficar todo mundo parado, cara. Mas empreender é isso também, né? Empreender é isso. Que a gente falou, você falou de gente, formação, de características comportamentais importantes. Disciplina. Lealdade, resiliência, entusiasmo, honestidade. Disciplina. Tá aí, é parte disso tudo. E se a gente não formar, não estiver preocupado com essa roda girando, infelizmente o empreendedor, quando está num momento ainda muito inicial, incipiente, ele tem que... É quase o que não tem para comer no dia seguinte, né? Então ele tem que fazer a roda dele girar ali todo dia, ele fica míope, fica cego, e é difícil sair dessa zona, você conseguir
ter uma consciência melhor das coisas, e é normal, são momentos, né? E nem todo mundo vai sair, mas do jogo. Mas é um desafio para todo mundo. Pensando nisso, e aí a gente já está caminhando aqui para o nosso encerramento, o seu sonho grande, assim, onde você quer estar? Você está com 54? 53. Você falou 71, isso. 53, sei lá, daqui. Você quer parar quando e onde que você quer? Como que você quer que a sua empresa esteja, a sua família esteja? O que você quer? Eu acho que parar o empreendedor nunca quer, né? Mas quanto mais o tempo ele não passa... quer mesmo, não. Eu te falo que meu pai, se deixasse, ele não tivesse tido os piripaque aí recente, ele tava... O próprio Ítalo Gaetano é um exemplo disso. Ele tem 86 anos e é uma fera para trabalhar. Um cara de 20 anos rala para acompanhar ele. Então, eu não quero parar de trabalhar nunca. Mas, obviamente, a gente tem que preparar a empresa, né, para os mais novos assumirem e continuar o legado para a gente poder se dedicar a outras coisas também, né? Eu tenho sonho de fazer a empresa crescer. A cada ano, como vem acontecendo, a Privilege cresceu todos os anos da existência dela, e esse 2024 foi o melhor ano da Privilege. A empresa vai ficando madura. Eu falei, você falou muito tempo, mas aqui, de 2007, você falou que falta, mas de 2007 para 2024, você ter quantos funcionários estão? Porque 15 obras é muita coisa. Por volta de 600 funcionários. 600 funcionários e tal. A gente tem a referência do próprio Salim, da Localiza, são 50 anos de empresa. São 50 anos. Assim. Tá bom que em 83, 84, 81 já era líder de mercado, mas é muito tempo. Muito tempo. É muito pouco tempo, é muita intensidade, né? E se você me perguntar sobre um sonho, eu diria que é justamente isso aí que você acabou de falar agora. É a gente conseguir criar, no meu caso, eu consegui criar uma escola, nem que seja pequena, em que uma criança que tenha mais carência consiga estudar e praticar esporte e ficar lá o dia inteiro se alimentando bem. Eu tenho esse sonho, é o que eu gostaria de fazer no futuro. Tem uma ONG, de ONG a gente pode falar tranquilo, qualquer propaganda é pouco. Lá de Lavras, acho que chama 7 Gerações, que é muito bacana. Depois vocês pesquisam. 7 Gerações? 7 Gerações. Que ela é patrocinada pela Abre Campo e etc., pelo Laticínio, que até um ex-Localiza, conselheiro lá, o Sérgio. Ela é focada em ensinar através do basquete, de esporte, para criança. Fazer inclusão social através do esporte. É esse o tema. Vem de uma origem de basquete, porque eram atletas de time de basquete e tal, mas com uma metodologia, com técnica, com consultorias, assim, com processos bem desenhados. Um negócio impressionante. Eu falei, tem muita coisa bacana que tem que incentivar. Fica a dica aí, né? Fica a dica. Quem quiser fazer isso daí, replicar, crescer, essa é uma ONG lá de Lavras. Nota 10. Bacana. Muito bacana. Antes da gente finalizar, Lucinho, eu fiz um unboxing aqui Esse é bacana demais, eu estava lendo aqui. Eu estou impressionado, que legal que está aqui, tem um certificado de autenticidade. Isso a gente fez uma... Autenticidade. Né? A gente fez Conta um pouquinho aí. Uma série desses quadros, né? Com uma artista mineira, chama Bárbara. E ela fez uma série especial para a Privilege. Por isso que atrás tem uma historinha aí, né, do quadro. E os clientes gostaram muito, porque o que você dá de presente hoje, né? Principalmente para um público de alto padrão. Você tem que dar uma experiência, uma coisa assim diferente, que a pessoa não tem no dia a dia, né? Então eu sou de alto padrão. Alto padrão não é só financeiro, não. Alto padrão intelectual, alto padrão, né, de determinação, de desenvolvimento, um monte de coisa. Eu concordo. Esse aqui sensacional, maravilhoso. Eu vou ler um pouquinho aqui. É o Privilege com a Bárbara Novaes. Tem o Instagram dela aqui? Provavelmente. É @Bárbara Novaes _art.
Então, o ateliê até aqui pertinho, na Rua Fernandes Tourim. Né? Quem quiser conhecer aqui tá a foto da Bárbara, não sei se vai dar para vocês verem aqui. E o final que está escrito aqui, eu achei bem legal. Que a verdadeira felicidade está em ter o seu lar, não é isso? Isso aí. A verdade felicidade... Eu tô de óculos aqui, eu não tô Você tá conseguindo com ler. dificuldade, eu falei, cara... A verdade felicidade está em se ter um lar, um lugar onde você pode ser você mesmo. Claude Monet. Isso E aí. no final aqui está escrito que você possa desfrutar desse privilégio. E eu ia te perguntar, por que Muito legal. privilégio? Tá? Eu entendi privilégio, mas onde que está a intenção foi essa desse mesmo. nome? É você poder desfrutar daquele sonho que você construiu, né? Então, a gente considera isso um privilégio. Que é um pouco de gratidão até no nome, né? E no nosso país, né, onde a gente tem 6 milhões de déficit habitacional, né? Ou seja, é muita gente sem casa, né? Você ter uma casa é um privilégio. Com certeza. É porque eu acho que a palavra privilégio me remete à gratidão, né? Para mim, Sem dúvida. todo privilégio que eu tenho, de tudo que possa acontecer na minha vida, é um sentimento de gratidão imediato por tudo. Sem Bacana. E foi um grande privilégio te receber aqui hoje. O prazer foi meu. Muito bom, bacana. As portas aqui estão sempre abertas para você, obrigado. sempre que você precisar. E com se tiver algum projeto, Já veio algum gravar negócio aqui com que a o gente Luiz, né? consegue, com o Luiz Burlamac. Já Fera também. Fera, E gente obrigado boa. por você despender seu tempo aí para compartilhar um pouquinho de sua vida aí com a gente. Obrigado, Muito obrigado. vocês de viu? me chamar para esse seleto grupo aqui do podcast. Valeu, Bacana, obrigado, Muito viu? obrigado. Ô, Gratidão por estar aqui, já que é um privilégio, então tem gratidão de estar aqui. Isso aí. É isso aí. Sigam, compartilhem. E mais uma vez, boa noite e até a próxima. Valeu, até mais. obrigado, Tchau. Rogério. Valeu. Obrigado. É, eu vou mesmo. Muito bem.